Neste domingo, dia 13 de novembro, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres, que este ano no Brasil, através da CNBB, traz como tema "Dai-lhes vós mesmos de comer". Para falarmos sobre essa temática que envolve a insegurança alimentar, nós vamos conversar com a Lucineide Rodrigues, ela que é coordenadora da Caritas Teresina. Lucineide, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada, eu agradeço o convite de estar falando sobre um tema tão importante, né? Lucineide, o que significa a insegurança alimentar? A insegurança alimentar, ela não é só o ato da pessoa não ter o que comer. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Mas as pessoas terem o que o corpo necessita. A segurança alimentar está muito ligada à questão nutricional. E antes no país a gente se preocupava com que as pessoas tivessem realmente uma fruta, uma verdura, proteína, para, de certo, acompanhar aquele arroz e feijão, né? Só que hoje, com a crescente, quando o Brasil volta para o mapa da fome, e nós temos 33 milhões de pessoas nessa situação, onde o Norte e o Nordeste são os estados mais afetados do Brasil, hoje as pessoas não têm nem arroz e feijão para comer. Então, isso provocou ainda mais essa questão da insegurança alimentar. E aí volta para o conceito, que a insegurança alimentar ela está ligada às questões nutricionais, da pessoa ter o que ela necessita para que o corpo seja saudável. Só que nós estamos vivendo em uma situação tão precária que as pessoas não têm nem o arroz e feijão para comer, então elas não têm nada. Então acho que está abaixo mesmo da insegurança alimentar, as pessoas estão vivendo de extrema pobreza e a situação está caótica do ponto de vista da alimentação. Essa insegurança alimentar, ela também tem relação com aquele, eu tenho o almoço, mas não tenho a janta, tenho o café, mas não tenho o almoço. Tem também essa relação? Tem sim. As pessoas, elas, segundo a nutrição, elas têm que fazer em torno de 5 ou 6 refeições por dia, contando com a ceia, né? Muitas pessoas hoje fazem uma única refeição. Então, a segurança alimentar também baseada, tem um café da manhã, aquele lanchezinho, o almoço, outro lanchezinho, o jantar e a ceia. E aí você conta 6 refeições. E hoje tem pessoa que não tem, que faz uma única refeição durante o dia só. Então, isso também caracteriza a insegurança alimentar. E como a igreja, através da Caritas, atua no combate dessa situação? A Caritas específica, ela atua teoricamente em 2 frentes. Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então a gente discute também as políticas e as alternativas do ponto de vista da política pública e a reflexão sobre isso. E aí agora eu lembrei que em contraposição a isso, o Brasil ainda tem um índice muito grande de desperdício de alimentos, né? A gente perde muito alimento quando tem muitas pessoas passando fome. E a outra questão, a gente está sempre alerta, sempre atenta àquelas pessoas que mais precisam de alimentação, para que na oportunidade que a gente tem, a gente possa, de certa forma, beneficiar essas pessoas. A Caritas, ela vive em constante campanha. A gente recebe alimentos praticamente todos os dias, graças a Deus, de pessoas solidárias. E aí a gente faz chegar nessas pessoas que mais precisam. E aí também se cadastra em todos os órgãos possíveis, né? Tipo, o Ministério Público, às vezes, destina esses ingressos solidários que tem alimentação, então o Ministério destina às organizações sociais. Um colégio fez uma gincana, nós estamos lá com o ofício dizendo que a gente também está apto a receber. Então, aos poucos, a Caritas foi se tornando essa referência de distribuição de alimentos também, e as pessoas procuram a gente no momento em que eles vão beneficiar algumas organizações por conta de toda essa campanha que a gente faz sobre a questão da segurança alimentar, sobre a questão da comida, que comer é um direito das pessoas, né? E as pessoas hoje passam fome, muita fome. Então, o papel da igreja é estar atuando tanto nessa frente de ser esse braço solidário, e que não é uma coisa que a gente não gostaria de estar fazendo, que é dar o alimento, e fazer como o Dom Helder diz, e também refletir por que as pessoas passam fome, né? O que eu posso fazer do ponto de vista da política pública, da incidência, para que essas pessoas mudem de condições, para que o governo, que também é responsável nessa pauta, faça o seu papel.
Explica um pouquinho, né, você falou sobre o desperdício e sobre a fome que, né, está cada vez mais avançando no nosso país. Por que que existem essas duas vertentes e como combatê-la? Eu acho que a gente precisa começar a refletir da nossa própria geladeira, né? A gente sempre desperdiça alimento. Tem inclusive pesquisas que comprovam isso. As famílias mesmo que têm acesso ao alimento, o índice de desperdício sempre é grande. Tipo na Ceasa, se você pega também a quantidade de alimento no processo de distribuição, no processo de venda, no transporte, os supermercados, o desperdício de alimento nos supermercados, principalmente os perecíveis, frutas e verduras, é enorme. Agora o que precisa também é trabalhar uma política, porque existe também penalidades para restaurantes, se ele doa aquele alimento que teoricamente sobrou, não foi consumido. Eu não falo nem o que foi à mesa do cliente. Se ele doa e aquele alimento provoca algum mal-estar, ele é responsável. Eu só estou dando um exemplo. E isso, às vezes, pode inibir que esses alimentos cheguem, né? O supermercado também tem um prazo. Tem algumas organizações que são cadastradas, que, de certa forma, vai buscar esse alimento. Então, eu acho que precisa de um melhor planejamento, tanto do poder público como nosso, né? Para que a gente não desperdice alimento, tendo em vista que tantas pessoas passam fome. Se a gente for contabilizar, pensa aí, aquele tomate, aquela comida, aquele arrozinho que ficou do almoço, o tanto que faz falta para as pessoas que não têm nada para comer. E como toda a igreja pode estar se mobilizando para ajudar, né, nesse movimento de combate a essas pessoas que mais necessitam? Eu acho que primeiro a igreja tem que fazer uma grande reflexão, dar continuidade a essa reflexão, de seguir o que o próprio Evangelho diz, que Jesus se tornou pobre, né? E aí o tema também tem vós mesmo, né? De comer. Então, esse movimento, ele tem que ser feito um movimento de reflexão, um movimento de ação. Acho que a igreja pode se juntar as mãos, tanto na perspectiva da denúncia, tanto na perspectiva do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, que na própria prática, de tentar, de certa forma, minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão mais próximas da gente, né? De mobilizar campanhas, de ajudar as organizações da própria igreja, de reconhecer essas organizações que tem na própria igreja que fazem esse trabalho, junto a essas pessoas mais pobres, junto às pessoas que estão em situação de rua, que são as pessoas que teoricamente também passam muita fome. Muitas famílias também que são necessitadas. Então, eu acho que a igreja ela tem a capacidade, nós mesmos, de estar mais próximo dessas pessoas através de um gesto de solidariedade, que nem sempre eu falo que o gesto de solidariedade é dar o alimento, né? Mas escutar ou até dar uma informação para aquele pobre que não sabe quais são os direitos que ele tem, quais os auxílios que eles podem receber. Eu acho que isso também poderia ajudar de certa forma. E para finalizar a nossa entrevista, como bem vivenciar esse Dia Mundial dos Pobres? A gente tem mesmo que se colocar a serviço. Eu acho que a Caritas, esse Dia Mundial dos Pobres, ele vem em substituição à Semana da Solidariedade. E é bem pertinho do aniversário da Caritas, que é 12 de novembro. E aí a melhor forma de vivenciar o Dia Mundial dos Pobres é se colocando a serviço dos pobres. Quando você se coloca a serviço dos pobres, você está fazendo justamente o que Jesus disse, e sendo pobre com eles, né? Então, acho que essa é a melhor forma, fazer o que Jesus mandou. Então, Cineide, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, esclarecer sobre esse assunto e que a Caritas continue com esse belo serviço de combate, né, à pobreza, a esse acolhimento das pessoas que têm mais vulnerabilidade. Nós é que agradecemos, ficamos felizes de ser convidados, né, de estar trazendo essa temática de reflexão sobre o Dia Mundial dos Pobres, por que eles são pobres e o que é que nós podemos fazer para melhorar um pouco o mundo. E eu deixo a frase: nós somos Caritas, somos solidariedade, nós somos igreja, somos solidariedade.